pauta é Covid-19 e hoje eu queria falar um pouquinho a respeito das consequências dessa pandemia, especificamente em relação aos contratos empresariais. Ou seja, aqueles contratos que não são, por exemplo, de direito administrativo ou regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. São os contratos normalmente firmados aí entre as empresas no meio de produção. Muitos clientes têm nos questionado o que fazer em razão da quarentena. Então, vários contratos que foram firmados no passado e que são de trato sucessivo de longo prazo, ou vão precisar ser suspensos, porque não tem como ser cumpridos nesse momento, ou eventualmente até rescindidos, porque se tornaram excessivamente onerosos por conta de toda essa situação. O que a gente sempre diz é, primeira coisa, olhe o seu contrato. Verifique se esse contrato tem alguma previsão específica em relação à pandemia, às convulsões sociais, desastres naturais. Se tiver essa previsão, segue o que está escrito lá. O contrato, ele é a regra geral, ele faz lei entre as partes, pelo menos a princípio, e tem que ser seguido. A situação ela muda um pouco se essa cláusula não existe. Então você não tem uma cláusula de força maior, o que você faz? Bom, nessa hipótese, você vai ter que se socorrer de alguns princípios contratuais que estão lá no Código Civil. Não é a intenção desse vídeo se aprofundar nesses princípios, ou nessas teorias, mas basicamente você tem teoria do caso fortuito força maior, teoria da imprevisão e teoria da onerosidade excessiva. Em linhas gerais, o que o código quer evitar é que um contrato que se tornou injusto por conta de uma situação externa, imprevisível e grave, seja executado. Então, você, por exemplo, assinou um contrato no ano passado ou no começo desse ano, um contrato de trato sucessivo, e você não imaginava que essa situação fosse acontecer. A situação acontece e você não tem como cumprir esse contrato. O que fazer? Muito bem. Primeira coisa, tentar negociar. Tenta negociar com seu fornecedor ou com a contraparte uma suspensão ou até mesmo a rescisão desse contrato. A gente sabe que nesse momento as partes estão bastante abertas para negociar e vale muito mais a pena todo mundo perder um pouco, porque vai perder, do que um perder tudo. Então a primeira sugestão é tente negociar. Não funcionou? Daí sim a gente parte para essas teorias do Código Civil. A gente precisa analisar, num primeiro momento, se a Covid é um fato imprevisível, grave, extraordinário. De fato nos parece que é. Você pode até sustentar que uma pandemia não é algo absolutamente imprevisível, uma vez que já aconteceu no passado, mas nunca nessa gravidade. Então nos parece que esse primeiro requisito está obedecido. O segundo requisito seria um desequilíbrio contratual. E aí é que a situação ela fica um pouco mais difícil de analisar, porque de fato você tem que olhar caso a caso se o contrato ele ficou desequilibrado, ou seja, se uma das partes está tendo um prejuízo e a outra um benefício, ou se simplesmente ambas estão tendo prejuízo. E de fato, para a lei, você tem que ter o desequilíbrio. Uma tem que estar ganhando e a outra tem que estar perdendo de forma injusta. Então, por exemplo, em contratos de fornecimento de insumo, nos parece que essa situação seja um pouco mais clara. Imagina que você firmou lá um contrato para aquisição de insumos, por exemplo, da China, alguma coisa nesse sentido, e não vai poder ser fornecido agora. É justo você continuar pagando esse contrato sem estar recebendo? E da mesma forma, é justo que o vendedor continue recebendo por esse contrato sem estar fornecendo? Nos parece que não, nos parece que de fato a gente tem um desequilíbrio contratual aqui e que esse contrato pode de fato ser revisto. A situação diferente, por exemplo, é em contratos de fornecimento de mão de obra terceirizada. Por quê? Vamos analisar um pouco essa situação. Imagina que você, na sua empresa, contratou uma fornecedora de mão de obra, por exemplo, para serviços de limpeza ou serviços de segurança, só que você não vai utilizar esses serviços durante 2 meses agora por conta da quarentena, sua empresa vai estar fechada, não vai precisar. Você pode parar de pagar? A princípio existe uma situação injusta, você vai estar pagando por um serviço que você não está usufruindo. Só que vamos olhar do outro lado. A empresa que fornece a mão de obra, será que ela está tendo um benefício? Porque imagina só, embora ela não esteja alocando os funcionários na sua empresa, muito provavelmente ela vai ter que manter os salários, os benefícios, ou seja, boa parte do custo fixo dela vai ser mantido. Então,
não tem como a gente dizer que ela está tendo um benefício injusto por continuar recebendo. Até porque ela vai ter que estar com esses funcionários mobilizados para voltar a te atender daqui 1, 2 ou 3 meses. Uma situação ela muda um pouco se essa empresa ela faz adesão, por exemplo, a algum benefício governamental. Então vamos imaginar que ela possa suspender esses contratos aí por 2 meses ou conceder férias, alguma coisa nesse sentido. Daí sim a gente pode dizer que o contrato ele pode ser revisto porque ela vai estar deixando de ter esse custo, então não é justo que ela continue recebendo integralmente da sua empresa por esse serviço que não está sendo prestado. Então a análise ela é bastante casuística, precisa realmente pegar o contrato, analisar a situação, verificar se está existindo esse desequilíbrio e daí sim você pode pedir para que o contrato seja revisto. Um último ponto que eu queria falar rapidamente é em relação ao caso fortuito e a força maior. Basicamente essas teorias elas são aplicáveis para evitar o pagamento de multa. Então imagina que você tenha uma multa contratual na qual você incide se você não prestar o serviço ou entregar a mercadoria até determinado prazo. Só que você não vai conseguir fazer isso por conta da quarentena. Você tem que pagar essa multa contratual? Nos parece que não. Como o descumprimento contratual não é uma culpa que seja imputável a você, e sim imputável a esse evento extraordinário, nos parece que seja aplicável a teoria do caso fortuito da força maior e que essa multa tenha que ser cancelada. Última mensagem, só frisando, sempre privilegiem a negociação em detrimento da ação judicial, mas se a negociação não tiver êxito, procure um advogado e faça valer esses direitos, porque de fato a lei ela protege contra a execução de avenças que se tornaram injustas. Contem com a gente, um grande abraço.